Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a doutora Ana Margarida Cavaleiros. A doutora Ana Margarida veio aqui nos representar a Alzheimer Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde. É psicóloga e também diretora de formações de projeto da Alzheimer Portugal. Exatamente. Poderia então nos dar aqui uma breve introdução do que a Alzheimer Portugal está a fazer nesse momento, qual é o projeto da Alzheimer? A Alzheimer Portugal atua em várias vertentes. Temos uma ajuda direta às pessoas com demência e aos cuidadores, por exemplo, através de equipamentos que temos. Temos apoio também ao nível de psicologia, terapia ocupacional, atendimento psicossocial e outras respostas diferenciadas. Prestamos formação, temos um departamento de formação do qual eu sou responsável e, para terem uma ideia, o ano passado, em 2014, formámos e informámos mais de 6 mil pessoas a nível nacional. E também temos depois toda a parte ao nível da comunicação. Temos a parte ao nível do investimento que nós fazemos junto do poder político com vista a obtermos um plano nacional para as demências, que ainda não existe em Portugal e que é fundamental, no nosso ponto de vista. Portanto, é uma associação que já atua em diversas frentes, tem âmbito nacional, já existimos desde 1988, portanto já são muitos anos de investimento, mas temos sempre aquela noção que ainda há muito a fazer, há sempre muito a fazer. Temos muitos projetos em diferentes áreas e tentamos dar resposta ao maior número de pessoas possível a nível nacional. E tem vindo a crescer a questão do Alzheimer. O que vocês têm de estatística aí em relação ao Alzheimer? Ok. Estima-se que em Portugal existam atualmente cerca de 182 mil pessoas com demência, das quais 100 mil têm ou terão a doença de Alzheimer. O que ainda é mais assustador é que espera-se que nos próximos 20, 30 anos este número possa duplicar, o que de facto nos alerta para a emergência de termos um plano nacional para as demências que acautele as necessidades e os direitos das pessoas com demência e dos seus cuidadores. E este plano atualmente ainda não existe. Estão-se a dar os pequenos primeiros passos e nós esperamos que não demore muito mais tempo. Que tenha uma resposta mais... Sim, seja uma resposta mais célere. Mais rápida, né? Falando da doença em si, dentro da própria doença, quais são os estigmas hoje que vocês mais percebem, mais agravantes? As pessoas ainda não estão muito informadas sobre as demências, apesar de todo este trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Ainda existe um grande desconhecimento sobre o que são as demências. E associado a este desconhecimento existe o estigma de que uma pessoa com demência é uma pessoa que já não consegue estar integrada na sociedade, é uma pessoa que não consegue fazer atividades, que é preciso ter paciência, e não é nada disto. Uma pessoa com demência tem os mesmos direitos que nós, porque continua a ser uma pessoa, com demência ou não, e consegue estar integrada na sociedade e acompanhada, faz atividades e consegue ter uma vida, obviamente que não completamente autónoma, e conforme a demência vai progredindo, vai perdendo a sua autonomia e vai ficando cada vez mais dependente dos outros, mas existe sempre uma série de coisas que nós podemos fazer pela qualidade de vida e bem-estar da pessoa com demência, seja qual for a fase da demência onde a pessoa se encontra. Vocês desenvolvem algum tipo de atividade dentro das suas formações? Pode dizer-nos algumas aqui? É assim, nós desenvolvemos formações ao nível de familiares, temos formação para familiares, formação para técnicos, formação para auxiliares de ação direta, ajudantes familiares, e tentamos nestas formações mostrar como é que se pode e deve lidar com a pessoa com demência. São formações muito práticas, onde nós procuramos agarrar nos exemplos e nas dificuldades mesmo do formando e trabalhá-las. Ou seja, para que a pessoa saia da formação não saber como é que nós, na Alzheimer Portugal, resolvemos as coisas nos nossos centros de dia ou nos nossos serviços de apoio domiciliar ou no nosso lar, mas para terem uma ideia como é que, quando chegam a casa, que estratégias é que podem utilizar de acordo com aquilo que nos estiveram a falar do seu familiar ou da pessoa de quem prestam cuidados profissionais. Para além disto, ainda nesta área da formação um bocadinho mais ao lado, temos, por exemplo, um projeto que é apoiado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, que é o Informar Mais. E este projeto é uma linha de atendimento telefónico. E nesta linha de atendimento telefónico temos uma psicóloga que, para além dos encaminhamentos e das informações que presta a qualquer pessoa que telefone, seja nacional ou uma chamada que venha do estrangeiro, ela presta a resposta.
e se ela verificar que é necessário, presta também apoio psicológico. E pode prestar apoio psicológico continuado, portanto, com vários contactos telefónicos, enquanto ela percebe que a pessoa poderá beneficiar deste acompanhamento mais especializado. Temos também outros projetos ao nível desta área informativa, por exemplo, também outro projeto apoiado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, o MEMI que lembra nas escolas, que é um projeto baseado num livro da Alzheimer Portugal, O Pequeno Elefante Memo. É um livro bilingue, de um lado está em português, do outro lado está em inglês. E com este livro nós vamos às escolas, também em todo o país, pelo menos aquelas que aceitaram fazer parte deste projeto, e vamos ao primeiro e segundo ciclo fazer uma representação teatral, apresentar este livro, apresentar esta história. É uma história onde não se fala de demência, fala-se de sintomas e como é que o pequeno elefante Memo lida com a sua avó que a lembra que está a perder as suas capacidades, e mostra como é que nós, netos, devemos lidar com os nossos avós com demência. É uma forma de chegarmos às crianças de uma forma não tão dramática e muito mais suave, indireto ao assunto, ao cuidar, ao mimo. E com este projeto, nós, por exemplo, em 2014, conseguimos chegar a mais de 3.000 crianças. E, portanto, são números que a nós nos agradam. Este ano esperamos também conseguir um número assim, porque as crianças, no fundo, vão ser os cuidadores de amanhã. Nós estamos a ficar sem cuidadores, a população está a envelhecer, cada vez vamos ser mais pessoas idosas, muitos de nós terão demência, e cada vez vão existir menos pessoas mais novas, os nossos descendentes, não é, para cuidar de nós. Para que não tenham tanto impacto quando se depararem com essa situação. Exatamente, para já saberem mais ou menos desde cedo o que é que podem fazer, o que é que devem fazer, como é que se lida com uma pessoa com demência. A partir de quantos anos já considera que tem a probabilidade de ter Alzheimer? Ok, depende do tipo de demência. Na doença de Alzheimer, como estava a referir, normalmente surge a partir dos 60, 65 anos e tem tendência a evoluir de uma forma mais devagar. Mas também há nas faixas etárias mais novas, a partir dos 40, casa dos 40, casa dos 50, outro tipo de demências que se desenvolvem mais rapidamente e, portanto, a esperança média de vida é mais curta. Isto é assustador, não é? Pensar que hoje em dia temos pessoas com 42, 45, 50 anos que estão a desenvolver demência. Vão perdendo a memória rapidamente. Entre outras coisas, as demências variam um bocadinho, mas no cômputo geral, no panorama geral, a capacidade de memória é uma das que são mais afetadas, é aquela que normalmente é mais conhecida ao nível da sociedade, é a perda de memória. De facto a memória recente é aquela que se perde primeiro, aquela que fica durante mais tempo é a memória a longo prazo. Mas existem outras perdas. Aliás, tudo aquilo que nós fazemos enquanto pessoas, vamos deixar de fazer. A capacidade de cálculo, de fazermos contas, a capacidade de linguagem, vamos perdendo o léxico, vamos perdendo o número de palavras que nós temos no nosso vocabulário, vamos ter dificuldade em nomear as coisas. Eu quero... por exemplo, pedir aquilo que está ali em cima da mesa e não consigo dizer mais do que dá-me aquela coisa ali, aquilo. Eventualmente poderei dizer, não consigo, sei o que é, mas não consigo dizer. Numa primeira fase, por exemplo, a título de exemplo, uma caneta. Numa primeira fase a pessoa não consegue dizer caneta, consegue utilizar um sinónimo, diz esferográfica. Numa segunda fase já não consegue, diz, olha, traz-me ali aquela coisa que serve para escrever. E numa terceira fase traz-me ali aquilo que está ali. Temos que estar atento, então... Portanto, este é, por exemplo, um sintoma de que alguma coisa não está bem e que poderá ser uma demência. E depois é a perda de noção de espaço, onde é que eu estou, de tempo, em que ano é que estamos, qual é o mês, qual é a estação. Tudo aquilo que nós sabemos, vamos achando que... Como é que eu me visto? Por exemplo, nas senhoras, o sutiã vai por dentro da roupa. Porquê? Na pessoa com demência até agir, portanto vai por fora e veste o sutiã por cima da camisa. Os senhores vestem 2 pares de calças. Um por cima do outro, porque perdem esta noção de como é que as coisas se fazem. Tudo aquilo que é aprendido começa a ser desaprendido. E isso pode acontecer a partir dos 40 anos. Sim. Depende de pessoa para pessoa. Sim, depende de pessoa para pessoa, claro. Não há 2 pessoas com demência que passem pela demência de forma igual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso é que nós, quando lidamos com uma pessoa com demência, temos que a conhecer a fundo. Mesmo numa instituição, num lar, nós temos que fazer planos individuais de intervenção. Temos que conhecer aquela pessoa, avaliá-la, ver quais são as suas capacidades, o que é que ela consegue fazer, o que é que ela não consegue fazer. E uma coisa muito importante, e quem me está a ouvir e que lida com pessoas com demência, que seja cuidador profissional ou um familiar e tenha várias pessoas a seu cargo, é importantíssimo conhecermos bem a história de vida da pessoa, porque é na história de vida da pessoa que vão estar as respostas para muitas das dificuldades que nós enfrentamos no dia-a-dia. Por exemplo, porque é que aquela senhora às 4 da tarde quer sempre sair da instituição para fora? Porque é que vai para a porta? E porque é que tenta abrir a porta? E porque é que quer sair? E se calhar quem souber a sua história de vida percebe que se calhar às 4 da tarde era quando ela ia tomar o chá com as amigas. Portanto é normal que queira sair. Ela tem noção que àquela hora ela era suposto fazer qualquer coisa lá fora.
Portanto, quando nós temos este dado, nós sabemos, ok, chá, então, quando forem 3:45, eu vou chamar a senhora e vou tomar um chá com ela. Ela já não vai querer sair, porque já vai ter a noção que está a fazer aquilo que era suposto. Portanto, isto são dicas importantes, por exemplo, são estas dicas que nós passamos na formação. Que vai ajudar a pessoa a lidar no dia -a -dia. melhor no dia a dia com o demente. Exatamente. Não é? E dentro da própria doença, o que a medicina, ou a tecnologia, ou o que a ciência vem desenvolvendo a favor disso? Tem alguma novidade? Aquilo que existe são medicamentos que não visam a cura ainda. Visam um prolongamento da demência, ou seja, tentar fazer com que os sintomas demorem mais tempo a manifestar-se. É aquilo que nós também, isto é, a parte farmacológica é muito importante, e também é importante a parte não farmacológica, que visa exatamente o mesmo. A estimulação cognitiva visa exatamente também fazer com que os neurónios estejam sempre em funcionamento e, portanto, que levem mais tempo a morrer. Basicamente, de uma forma muito simples para que toda a gente me entenda. Portanto, isto é de facto muito importante. O que nós gostaríamos é que existisse uma cura. Agora, sabemos que desde que os ensaios clínicos levam muito tempo, não é? Desde o momento em que se descobre uma molécula que pode ser interessante até isso se converter num medicamento, passa por muitas fases e muitas vezes é uma década de estudo para aquele composto específico. São 10 anos. Não é? E, portanto, não existe nada ainda que nos diga depressa vai haver uma cura. Ainda não estamos nessa fase. Pronto, aquilo que nós esperamos é que as pessoas estejam bem acompanhadas com o seu médico, então façam uma medicação que seja adequada ao seu organismo, que façam estimulação cognitiva, que pode ser feita por psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais. Todos têm um objetivo específico e todos fazem estimulação cognitiva de forma diferente. E com isto eu quero dizer, e a minha última mensagem que é muito importante, todas as pessoas que lidam com pessoas com demência, familiares, ajudantes de ação direta, portanto, ajudantes familiares ou os próprios técnicos nas instituições, percebam que tudo aquilo que a pessoa com demência faz é importante e mete o neurónio a pensar. Seja limpar o pó, vestir uma camisa, meter a mesa, regar uma planta, tudo isso é importantíssimo, tudo isso é estimulação cognitiva. As atividades de vida diária, o vestir, o despir, a alimentação, a higiene, tudo isto são formas de estimulação cognitiva. Portanto, não tenham as pessoas paradas a olhar para uma televisão porque elas ao fim de 5 minutos ou já não estão a ver ou estão a retirar tudo aquilo que não devem da televisão, porque não conseguem perceber que é uma televisão que não é a sua história e vão assimilar para si aquilo que estão a ver e para os seus filhos e depois ficam muitas vezes em pânico. Portanto, ponham-nas a fazer atividades, nem que seja a descortejar uma batata, nem que seja a penicar uma alface. É importante é que façam coisas. Reguem plantas, é importante é que façam coisas. Para que mantenha a sua capacidade ativo o mais tempo possível. Doutora Ana, pode então aqui para terminar a entrevista nos deixar o número de contato para os ouvintes que queiram... Sim, eu vou dar o número da linha de apoio que falei há pouco, ou da linha de apoio Informar Mais, é o 21 361 0465. Eu vou só chamar a atenção que é uma linha que recebe muitas chamadas, por isso normalmente nós não dá sinal de impedido quando estamos ao telefone, continua a dar sinal de chamada, por isso se não atendermos continuem a insistir que eventualmente vamos conseguir atender a vossa chamada. É uma linha que atende o quê? 12 horas por dia? É das 9h30 à 1h e das 2 às 5 da tarde. Ok. Mais alguma coisa, doutora? Eu acho que acima de tudo olhem para as pessoas com demência como nós daqui a 30 anos e façam por elas aquilo que vocês gostariam que quem vier atrás de nós nos faça. Agradecemos aqui a presença da doutora Ana Margarida no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.